Olá, hoje eu vim falar para você a respeito do câncer de boca, um assunto sério, um assunto necessário de ser falado e muitas vezes não muito bem esclarecido na população, pelos meios de comunicação. Por isso que eu estou aqui para falar, para ajudar nessa campanha em prol da prevenção do câncer de boca para você. O câncer de boca é um câncer relativamente comum. Ele acontece e todos os anos 15 mil pessoas, no Brasil são acometidas de câncer de boca e cerca de um terço desse, por volta de 5 a 6 mil pessoas, falecem infelizmente pela presença desse câncer de boca, que é uma coisa simples de ser detectada, no mais das vezes, mas muitas vezes pela falta de esclarecimento o câncer aparece, fica, se estabelece, complica e a pessoa não sabe muito bem o que aconteceu. Só vai diagnosticar quando o dentista lá, quando o câncer já se alastrou e vai ao dentista. Para que isso não ocorra, eu vou gravar esse vídeo para você, tá bom? Então, ele é o terceiro câncer mais prevalente no Brasil. Ele acontece preferencialmente em homens, mais ou menos de uma proporção de 3 homens para cada mulher. E na maior parte das vezes, na terceira idade, após os 60 anos de idade. Se a pessoa for acometida por um tipo de vírus que é muito comum nas mulheres, que é o papilomavírus, ele tem uma tendência de reduzir essa incidência, costuma incidir nas idades mais precoces, tipo 40, 50 anos de idade. Em geral, a pessoa que tem câncer de boca, ela tem um perfil, é sexo masculino, mais de 60 anos de idade, geralmente é fumante e tem ou alcoólatra, etilista, você faz uso de destilados, bebidas destiladas com frequência, e tem uma higiene bucal assim meio que deficiente. Mas isso aí é uma regra geral, não quer dizer que se você não fuma, se você não bebe, se você não é do gênero masculino, por exemplo, e se você não tem a terceira idade, está na terceira idade, não quer dizer que você não venha a ter o câncer de boca, tá? Isso aí só são parâmetros, Isso quer dizer que a pessoa que tem essas características tem maior possibilidade de ser acometida pelo câncer de boca. E como é que é esse câncer de boca, Ou como é que ele aparece? A maior parte das vezes são cânceres superficiais. O que são cânceres superficiais? São cânceres que você consegue enxergar pelo seu autoexame. E por isso que é tão importante a gente falar sobre esse câncer de boca e incentivar você a fazer esse autoexame. Assim como tem o autoexame de mama, o autoexame de boca é uma coisa muito importante. Desde que a pessoa saiba fazer o autoexame e saiba o que procurar nesse autoexame. Então, como eu disse, a maior parte desses cânceres de boca são cânceres superficiais, ou seja, acontecem na pele da boca, chamada mucosa da boca. Mas existem alguns outros que não ocorrem na região da pele da boca, que são muito mais raros. Tais como os cânceres que acontecem dentro do osso, os cânceres que acontecem dentro de glândulas salivares, etc. Mas seja o câncer, mesmo esses cânceres mais que são raros, como os ósseos e os de glândulas salivares, a pessoa pode se dar conta que tem alguma coisa de errado pelo alastramento, Por exemplo, um câncer que acontece em glândula salivar, a tendência dele é formar que nem se fosse uma bolinha, um nódulo, uma elevação, que a pessoa consegue sentir com a língua, sente que tem alguma coisa de diferente ali, ela conseguiria então procurar algum auxílio. E da mesma maneira o câncer ósseo. A pessoa é diagnosticada ou no dentista, via exame de rotina, especialmente se o dentista faz radiografias, daquelas radiografias grandes, chamadas panorâmicas, ou também através do exame clínico do próprio dentista. Ou se você também, no caso de cânceres ósseos, você também sentiria elevações no osso. A pessoa tem um osso normal, de repente ele começa a se expandir. Mas, como eu disse, esses cânceres de glândula salivar e ósseos são muito mais raros. O que é mais comum são aqueles, então, localizados na pele da boca. E como é que aparecem esses cânceres? Em geral, são manchas, feridas, branco ou branco avermelhadas, que a pessoa consegue observar. Apesar de ser uma ferida, a gente pode pensar que a ferida dói, Mas em relação a câncer, essas feridas elas se estabelecem, mas elas não doem ou dificilmente doem. O que faz com que a pessoa negligencie esse aspecto inicial. Ou seja, o que você tem que procurar no seu autoexame, em resumo? Você vai ter que procurar feridas, lesões localizadas, então, na mucosa da boca. E são feridas que são indolores, porque você sabe que muitas vezes você machuca a boca com alimento, ou você machuca a boca com uma afta, por exemplo, ou queima a boca, isso arde, dói,
e é altamente remissível, ou seja, a pessoa machuca hoje, passa assim 5 dias, 7 dias, já não sente mais nada. No caso do câncer é diferente, a pessoa tem a lesão na boca, um machucadinho na boca, ela até olha aquele machucadinho, mas como ela não está doendo, ela não dá grande atenção quanto a isso. E esse machucadinho fica perpetuando, fica ampliando lentamente de tamanho com o passar dos meses, e daí começa a se infiltrar para dentro do corpo da pessoa. Então, como é que você vai fazer para fazer o seu autoexame? Coisa muito simples. O autoexame, se você fizer bem feito, não precisa fazer todo dia, pode fazer a cada mês, cada 2 meses, 3 meses. Mas se você fizer, você vai ter uma atenção melhor para diagnosticar essas pequenas lesões que podem acontecer, tá? Antes de falar do autoexame, eu queria falar só mais uma coisa. Existe um outro tipo de câncer também, que é uma mancha, tipo uma pinta, que aparece na boca. De repente, a pessoa não se dava conta disso, manchas acastanhadas na boca, de forma muito irregular e também muito diferente mesmo, muito escurecidas, que são os melanomas que acontecem dentro da boca. Também muito raro. O câncer mais comum que acontece são essas feridas branco avermelhadas, que eu vou ensinar então para você como faz agora o autoexame. Você começa a fazer o autoexame então puxando o lábio para baixo, para cima, para poder ver toda a mucosa da boca, tanto pelo lado de baixo quanto pelo lado de cima, né? Depois você puxa a bochecha para um lado, puxa a bochecha para o outro, põe a língua para fora, bem para fora. Muitas vezes a pessoa precisa pegar, como se fosse com um lenço, alguma coisa assim, uma gaze, puxar a língua bem para fora para ver lá no fundo da boca, vendo de um lado e vendo de outro. A pessoa também deveria ver o céu da boca. Muitas vezes o céu da boca é meio difícil de enxergar por falta de angulação. Para tirar, a pessoa não consegue enxergar ali, né? A pessoa vai tentar olhar e não consegue enxergar. Como é que faz? A pessoa pega um espelho, na frente do espelho pega um espelhinho daqueles de maquiagem e tenta fazer essa angulação para poder ver se enxerga direitinho o céu da boca. Quando a pessoa estiver com a língua para fora, ela fala "ah", para poder ver lá na garganta, lá nas amígdalas, lá no fundo, procurando algum tipo de lesão desse tipo aí. Quais são as regiões mais comuns de achar o câncer na boca? A primeira é no lábio inferior. Por quê? Porque é onde se a pessoa fuma, é onde ela põe o cigarro. E muitas vezes bate o sol ali, né? Nessa região. Não sei se é por causa dessa questão do sol ou por causa do cigarro. O Brasil, né, nossa terra, é o terceiro país com maior incidência de câncer de boca no mundo, é o Brasil. Talvez por causa da incidência solar, o pessoal gosta de praia, etc. E não protege os lábios, por exemplo, com protetor labial, tá? Outra região de muita incidência é na borda lateral de língua, quer dizer, a pessoa lá no fundo, na borda, toda aquela borda lateral de língua, é muito comum aparecer câncer de boca. A terceira região seria o assoalho da boca, ou seja, aquela região que fica abaixo da língua. Então, para você ver essa região, você precisa enrolar a língua para trás para poder enxergar essa região. E depois, a questão a quarta região, também de muita incidência, é o céu da boca, perto ali das amígdalas, lá da garganta. Também é uma região que eventualmente acontece. Como é que você vai fazer para prevenir o câncer de boca? Boa higienização bucal, de dentes e gengivas, muito, muito importante. Fazer esse autoexame é muito, muito importante. Parar ou diminuir o cigarro, o tabagismo, e parar ou diminuir o uso constante de bebidas alcoólicas, especialmente aquelas com alto teor de álcool, assim como a vodka, o uísque, pinga, etc, etc. Tá? E lógico, o retorno ao dentista, seja no posto de saúde, seja no seu dentista particular, para você pedir para ele, né, nessa ocasião, para você, eu gostaria que olhasse toda a minha boca, para ver se tem algum problema de câncer de boca, etc, alguma lesão que não apareça. Mas tão importante quanto isso é você saber uma coisa. Se de repente aparecer algum tipo de machucado na boca, que você apareceu, não estava lá e não sumiu em 15 dias, veja bem, 2 semanas não sumiu, você tem que ir ao dentista para poder ver o que está acontecendo. Porque essas lesões de câncer de boca, elas perpetuam, não vai sarar nunca. E 15 dias é o prazo que já devia ter, que você já deveria ter dado para poder isso aí sarar. Não sei se é claro, tá bom? Então, resumindo, tudo o que nós falamos. Câncer de boca é o terceiro maior tipo de câncer no Brasil, acontece mais em homens, 14 mil a 15 mil casos por ano no Brasil. 1/3 desses casos morrem por falta de autocuidado, por falta de autoexame, por falta de conhecimento. Os cânceres mais comuns são aqueles de mucosa da boca,
né? Então são fáceis de visualização, só precisa fazer esse autoexame que eu expliquei para você. São cânceres que aparecem como se fosse um machucadinho, que não sara e não dói. E você fazendo autoexame, fazendo seu autocuidado, indo ao dentista eventualmente, você consegue prevenir. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo você consegue fazer um diagnóstico precoce, a chance de cura é muito alta. Se você for deixar para depois, a chance de cura vai diminuindo. Sempre tem tratamento, mas é sempre mais mutilado, né? Tem que fazer cirurgias, etc. E a expectativa de vida é menor. Por isso que é importante fazer o diagnóstico precoce, ou seja, o diagnóstico cedo. Ok? Então ficamos aqui nesse vídeo sobre câncer bucal. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui algum comentário, ou pro seu, se caso esse vídeo estiver aparecendo em monitores de campanhas, você pergunte para o agente de saúde da sua região. Se estiver aparecendo aqui no YouTube ou no Facebook, você pode deixar um contato aí, um comentário que eu tenho o maior prazer em explicar para você, tá bom? Um grande abraço para você, se cuide!